Olá, nobres vereadores, nobres vereadoras, demais interessados, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Caio Campos. Hoje, dia 3 de março de 2022, nós vamos falar rapidinho aqui sobre a questão da possibilidade de o prefeito, de a prefeita vetarem projetos aprovados na Câmara e de a Câmara decidir manter o veto ou não. Ontem eu fiz uma postagem no Instagram, uma pequena brincadeira, em que eu colocava que, perguntando a um vereador por que ele mudou de entendimento, ele gaguejava ali uma montagenzinha com a voz do Tiririca. E aí, basicamente, a questão do deboche está em o vereador, às vezes, não saber fundamentar as decisões dele. Não há nenhum problema em o vereador refletir sobre aquilo que o fez votar, se ele encontrou um argumento melhor, não tem problema nenhum. Agora, às vezes, ele foi convencido, ou melhor, alguém mudou de opinião por ele, e não ele mudou a própria opinião. E aí vamos falar rapidinho do processo. O procedimento é o seguinte: depois que a Câmara Municipal aprova alguma proposta de lei, ela segue para a sanção do chefe do Poder Executivo. Só que, tecnicamente, não seria bom dizer que segue para a sanção, senão vai dar a impressão que a sanção é algo automático. E, na verdade, não. Segue para a avaliação do chefe do Poder Executivo, que poderá, tem três opções. Primeira, poderá concordar. Nesse caso, ele vai sancionar o que é chamado de sanção expressa. Ele foi lá e assinou dentro de um prazo que ele tem. A outra possibilidade é ele ficar calado, não fazer nada, e depois de um tempo, 15 dias, ele terá gerado o que é chamado de sanção tácita, que é algo que não foi expresso, mas que aconteceu em virtude da decorrência de um tempo. Essa sanção tácita tem os mesmos efeitos que a sanção expressa. Aquele projeto vai virar lei se o presidente da Câmara não promulgar, o vice-presidente deverá fazê-lo. E uma terceira opção que o prefeito tem é de vetar. Uma proposta chegou, ele não concordou, não acha que ela é adequada, e ele poderá vetá-la. Ou parcialmente. O que quer dizer parcialmente? Um dispositivo. Não pode ser uma palavra, não. Tem que ser ou um artigo inteiro, um inciso inteiro, uma linha inteira, um item, ou ele pode vetar totalmente. E para que o prefeito vete, ele vai ter duas opções. Ele poderá vetar ou porque ele entende que aquele projeto aprovado é inconstitucional. Normalmente, muitos não são inconstitucionais, mas os prefeitos acabam pedindo aí para que sejam elaborados os pareceres dizendo que é inconstitucional. E, enfim, ele vai argumentar que aquilo é até bom, mas é inconstitucional, então não dá para fazer. Outra possibilidade que o prefeito tem é vetar com base na oportunidade e conveniência, ou seja, ele vai dizer que, olha, isso é até constitucional, é jurídico, é possível legalmente, mas não é adequado para a nossa realidade aqui do município neste momento. Então, não é conveniente, não é oportuno que a gente tenha essa lei nesse momento, porque isso não condiz com a nossa realidade. Enfim, ele pode usar qualquer um desses dois caminhos, muitas vezes, embora ele queira, na prática, falar que aquilo não é conveniente, etc., ele acaba falando que é inconstitucional, que acaba prejudicando a qualidade do debate. Mas, enfim, isso volta para a Câmara. E então a Câmara vai votar o veto. E para votar o veto, basicamente acontece o seguinte: a Câmara tem a opção de manter o veto ou derrubar o veto. Quando a Câmara mantiver o veto, nós teremos uma situação em que a decisão de vetar prevalecerá, ou seja, o projeto aprovado não será lei. Caso a Câmara queira derrubar o veto, então o veto deixará de prevalecer e aquele projeto será transformado em lei. E, via de regra, nós temos aí a regra de que, via de regra, temos a regra, nos municípios nós vamos ver o quórum qualificado para mudar veto, para derrubar veto, de 2/3.
dos vereadores existentes. Na Assembleia do Estado de Minas Gerais, por exemplo, os deputados estaduais, eles derrubam veto com maioria absoluta. Então, vamos ver o que diz aí o instrumento de cada casa, mas eu quero trazer para vocês aqui o seguinte: eu entendo que tem que ser 2/3 na Câmara Municipal e ponto. Mas vamos ver aqui sobre a possibilidade de um vereador mudar de opinião. É errado ele mudar de opinião? De forma alguma. Olha o que eu quero trazer para vocês aqui. Só um instante, por gentileza. Vamos compartilhar. Vou compartilhar com vocês aqui uma frase muito interessante que, para mim, fez muita diferença na minha vida, inclusive. É da Hermance Dufour. Olha o que ela diz. Postura de aprendiz. Jamais perder o vistoso interesse em buscar o novo, o desconhecido. Sempre há algo para aprender e conceitos a reciclar. A postura de aprendiz se traduz no ato da curiosidade incessante, que brota da alma como sendo a sede de entender o universo e nossa parte na dança dos ritmos cósmicos. Romper com os preconceitos e fugir do estado doentio da autossuficiência. Vejam bem, vou até grifar essa parte aqui para a gente, olha só. Nunca se esqueçam, sempre há algo a aprender e conceitos a reciclar. Ninguém sabe tudo, temos que parar de achar que todo mundo sabe tudo. Então, pessoal, essa é a dica que eu tenho para vocês aqui. A gente pode mudar de opinião, claro, é saudável, mas que seja fundamentada. O que é feio, o que é errado, é quando o vereador não tem motivos para votar de um jeito ou nem de outro. Ele apenas segue o que alguém está mandando. Nesse caso, ele não é independente, ele não está fazendo a diferença. Esse é um caso muito triste. Agora, se o vereador votou de um jeito e depois abriu a mente para um outro argumento que ele não tinha naquele momento, tudo bem. Eu mesmo já estive vereador e eu mesmo já votei para que um projeto fosse aprovado e em determinada situação entendi que era o caso de manter o veto do prefeito. Eu tinha motivos para votar a favor e depois eu enxerguei alguns argumentos que eu não conhecia quando foi vetado, portanto, votei para manter o veto. O errado é o vereador não saber o que está fazendo. Tá bom, pessoal? Então, um abraço para vocês e obrigado e até a nossa próxima conversa.